dia, irmãos. Graça e paz. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical, como já foi divulgado pelo pastor Adilson nas redes sociais para os irmãos. Nós vamos conversar um pouco sobre esse tema que está aqui no quadro, e nós vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa EBD. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esta manhã, diante da Tua presença, nos encontramos, Pai, reunidos aqui e em casa, ó Pai, para aprendermos da Tua palavra. Mas eu quero Te agradecer, antes de tudo, Deus, pela noite que passamos. Deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou, nos guardou. O Senhor é o guarda fiel. Ó Pai, nós te agradecemos pelo cuidado do Senhor, que no meio de tantas tribulações, crises, dificuldades, o Senhor prometeu estar conosco, está conosco, cuidando de nós. E nesta manhã, Senhor, estaremos refletindo, estudando a Tua palavra sobre um tema mais importante que nós estamos vivenciando no presente tempo, Pai, a humanidade. E nós pedimos ao Espírito Santo que venha interpretar e revelar a Tua palavra aos nossos corações, todos aqueles que estão nos ouvindo, todos aqueles, ó Pai, que estão agora recebendo a Tua palavra. Estude conosco esta palavra, em nome de Jesus fazemos esta oração. Amém? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. A Márcia está com os versículos aí, ela vai distribuir para algumas pessoas para nós ganharmos tempo, tá? A dinâmica então da escola, nós vamos ler alguns textos bíblicos, para não demorar a abrir e tal, já está digitado, você vai ler. Quando eu pedir para ler o texto, vai estar escrito aí, você lê no momento certo. Quando o irmão Geraldo, que é o superintendente da escola bíblica dominical, me solicitou para estar ministrando a lição com vocês, nós pensamos em alguns temas, pensamos em alguns motivos da nossa... Irmã Deolinha ganhou o papel para ler? Todo mundo? E aí o irmão Geraldo me deu umas dicas, pastor Adilson, conversei com ele também, mas aí orando, o Espírito do Senhor trouxe ao meu coração o desejo de nós conversarmos nesta manhã sobre o papel da igreja em tempos de crise. É um tema, parece assim meio bobo, né? Porque a gente sabe qual é o nosso papel. O cristão vive em crise. Eu já quero começar com algumas perguntas, tá? Antes da gente ler, eu já queria elencar ali no quadro, e eu gostaria que vocês me respondessem oralmente mesmo. O cristão, ele enfrenta crise, irmãos? Sim ou não? Sim. Sim. Enfrenta? O cristão crise? Interessante, nós vamos discutir sobre isso. E aí, falando de crise e abordando a questão de crise, a Bíblia é clara. E por que eu fiz essa pergunta? Eu estava olhando nas redes sociais e conversando com algumas pessoas, no geral, e eu pude ouvir de cristãos dizendo que a igreja, nós enquanto igreja, não passamos por crise. Como assim? Nós ainda não somos na essência 100%. Nosso destino é a eternidade. Mas enquanto nós vivemos aqui, nós enfrentaremos as crises que a humanidade naturalmente enfrenta. Você quer ver como isso é verdade? Abre a Bíblia aí no livro de Evangelho, segundo escreveu São João. Esse eu não entreguei em papel, tá? É um texto de abertura. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, verso 33. E depois nós vamos lá para Salmos 46. Tá bom? Eu vou estar lendo aqui João, capítulo 16, verso 33. Essas coisas, amém? Encontraram aí? Evangelho de João. Vou até colocar aqui, para a gente não perder os textos. João 16, 33, depois Salmos 46. Tá bom? Vai ficar bem ali para a gente não esquecer. Está escrito assim no livro de João, Evangelho de João. Diz assim, o verso 33. Essas coisas vos tenho dito
para que tenhais paz em mim. No mundo, falou no céu, falou em outro planeta, falou de forma figurada? Não, o texto foi muito claro. Olha aí: no mundo passais por aflições, tribulações, crise, o nome que você quiser dar do sinônimo aí, mas tende o que? Bom ânimo, eu venci o mundo. Quem disse essa palavra? Quem disse, irmãos? Fala alto. Jesus disse essa palavra para quem? Para quem? Para os seus discípulos, ou seja, para a igreja. Essa palavra, Marquele, é para a igreja. Enquanto nós vivemos no mundo, nós passaremos por aflições. Amém? Agora vamos lá para Salmos, que eu escrevi ali, 46. Porque a Bíblia, ela tem propósito em tudo que está escrito nela, ela é a verdade. Ela não tem nada de faz de conta. Se ela aborda tal tema, é porque aquilo é verdade. Vai acontecer, né? E é uma alerta, é a revelação de Deus. Salmos 46. E eu quero ler todo esse salmo rapidamente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Está falando de quê? De situação da natureza, não é isso? Terremotos. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as salações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lá no Evangelho de João, sobre aflição, sobre tribulação, sobre crise. Agora nós estamos lá no Velho Testamento, no livro de Salmos, que aborda Salmos 46, que fala sobre o refúgio, sobre o socorro, sobre fortaleza. Para que eu preciso de refúgio? Ou para que eu preciso de fortaleza? Ou para que eu preciso de descanso? Para que eu preciso de socorro se eu não estou vivendo em crise? Se eu não preciso? Eu vou me refugiar de quê? Né? Se tudo está bem. Não, então não procede. A igreja, nós cristãos, passamos sim por aflições. E por isso que a igreja tem um papel fundamental. E aí, nós estamos vivendo essa pandemia. Nós estamos vivendo um tempo onde prova para todo ser vivente, todo ser humano na face da terra, que nós somos frágeis, que verdadeiramente nós não estamos preparados para a adversidade. Somos surpreendidos. Deus não é surpreendido, porque cada um dos nossos dias está escrito por Deus, toda a nossa história, toda a nossa trajetória. Mas agora vamos falar enquanto igreja. A igreja está preparada para a crise? A igreja está pronta para passar pela crise? E quando eu falo igreja, irmãos, quem é a igreja? Então, antes de responder essa pergunta, a igreja passa, eu e você, cristãos, servimos um Deus que pode todas as coisas, que tem domínio de todas as coisas, é Senhor, é soberano e que detém o domínio de tudo. A igreja, então, ela passa por aflição, passa por tribulação, passa por crise em geral. Sim ou não, irmãos? Sim, passamos. Pronto. Agora eu faço uma outra pergunta e os textos bíblicos já estão aí com vocês. Se a igreja passa por tempo de crise, quem é essa igreja? Falamos então da definição de crise, problemas, dificuldades, mas quem é a igreja então? Quem é a igreja?
Vamos saber quem é a igreja? Somos quem? Quem é a igreja? Sou eu. É isso mesmo? Eu que sou a igreja. Vamos saber aí quem é a igreja? Abre aí, leia para mim quem está com 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5. Leia em voz alta para mim, por favor. Eu distribuí aí o texto. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, irmãos. Fica com a cabeça na mão, por quê? Eu fiz, está falhando muito esse microfone, tá? Ou não? Se eu imprimi esses versículos exatamente para a gente ganhar tempo, tá bom? Quem está com 1 Pedro 2,5, leia em voz alta para mim. Eu imprimi. Você não, Modelão? Nós também. Pode ler alto aí. Oi. Leia, Claudinei, para nós. Quem é a igreja? O que diz 1 Pedro, capítulo 2, verso 5? Vós também, pais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Agora quem está com Efésios capítulo 1, verso 3? Efésios capítulo 1, verso 3. Rapidinho, gente. Efésios capítulo 1, verso 3. E depois nós vamos ler outros versículos. Mas a princípio eu preciso de Efésios capítulo 1. Pode ler para mim. Foi eu. Tá. Pode ler. Isso, leia, Marcinho. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Celeste em Cristo. Até o verso 14, rapidinho. Leia bonito. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também criado, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então quem é a igreja? Aqueles que foram eleitos antes mesmo da fundação do mundo. Então a igreja do Senhor, eu, você, fomos escolhidos por Deus para sermos igreja. Nós reconhecemos quem é Deus, nós reconhecemos o poder da palavra, nós reconhecemos o nosso selo. O que é o selo? A igreja, ela tem o selo do Espírito Santo, que é nós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo. Nós somos morada dele. O Senhor habita. Que engraçado, irmãos, que desde criança a gente ouve que igreja é o templo, né? Às vezes, mas é uma linguagem figurada que a gente diz, vamos na igreja hoje, fulano, vamos lá na igreja hoje, não é assim? É normal falar, porque ali nós estamos nos referindo a uma estrutura física, mas a proposta do texto que nós lemos é que nós individualmente somos igreja. Então quando eu falo qual o papel da igreja, tem dois propósitos. Eu enquanto igreja na minha individualidade, e a igreja na coletividade como corpo de Cristo. E nós lemos aí Efésios capítulo 1, verso 3 até o 14, mas o Marcinho leu até o 14, que é de forma resumida, que nós fomos chamados, fomos escolhidos para sermos igreja. Então tá, e aí nós estamos vivendo esse tempo de crise, esse tempo de dificuldade, e aí você ouve e vê cada coisa, né? Como o termo que o pastor Adilson gosta muito de usar, cada bobagem, né?
cada bobagem nas redes sociais falando sobre igreja. Ah, porque a igreja não abre um templo para receber essas pessoas? Ah, porque agora é hora de pegar os dízimos, e abençoar as pessoas. Ah, cadê os dízimos da igreja? Cadê as ofertas da igreja? É falta de fé. Quando fala assim, vamos para o templo, que nós vamos falar sobre isso, sobre exatamente o papel social da igreja, enquanto de forma horizontal, e aí fala que é falta de fé quando nós estamos reclusos dentro de casa, quando nós não atendemos o nosso chamado, que é de sair, irmãos. A igreja tem o principal objetivo, que eu já estou abordando aqui, já de forma antecipada, que é para fora. Não há uma razão da existência da igreja de ser uma igreja dentro, uma igreja para dentro, uma igreja escondida, uma igreja invisível, né? Então a gente vê cada coisa e as pessoas fazendo essas alfinetadas nos cristãos, porque tudo de ruim que acontece cai em cima do cristão. Ah, cadê o cristão? Cadê o povo que vai orar para Jesus curar? Cadê o povo que, entendeu? Enquanto que isso nós já fazemos. Afinal de contas, qual é a igreja? Qual é o papel? Existe um papel da igreja especificamente para o tempo de crise? Existe um papel da igreja especificamente no tempo de alegria ou da bonança? Vamos ler aí Mateus, capítulo, vocês estão com um papelzinho aí. Mateus capítulo 28, versos 19 a 20. Vou colocar aqui. Mateus 28, 19 e 20. Esse texto mesmo que eu separei aqui. Qual que é, afinal de contas, o papel da igreja? E lembrando, essa aplicação deve acontecer na nossa vida, porque eu sou igreja, você é igreja. Juntos formamos o corpo. Vamos ler aí Mateus 28, 19 a 20. Márcia está com o versículo bíblico aí. Pode ler, Márcia. Portanto, ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu lhes tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ótimo. Então, vou aproveitar esse texto que a Márcia leu e eu quero colocar aqui, quero que vocês me falem, oralmente, qual é o papel da igreja? Pode responder para mim? Fala aí, papel da igreja? Papel é orar. Papel da igreja, orar. O que mais é papel da igreja? Evangelizar. Tá. Fala mais aí, gente. Adorar. Evangelizar. O que o pastor falou aí? Adorar. Servir. O que mais? Fazer discípulos. Tem mais, não? Fazer discípulos. Servir. Está dentro do servir, né? Vou colocar aqui na frente. Ajudar uns aos outros. Vou colocar de forma resumida. Qual que é o papel da igreja? Tem mais alguma coisa que você gostaria de citar ali? Missões. Missões. Missão. Pode colocar missões aqui dentro de evangelizar? Missões. Missões. Está faltando alguma coisa ali? Papel da igreja. Contribuir. Amar, colocou aqui, amar, vamos colocar, amar, contribuir, você fala na questão financeira, não é isso? Quem falou aí, né? Contribuir, o que mais? Ali nós elencamos algumas características da igreja, é o papel da igreja. Orar, evangelizar, adorar, servir, no caso, está dentro aí de ajudar uns aos outros, fazer discípulos, amar e contribuir. Esse é o papel da igreja em tempo de crise? Em todo o tempo. Em todo o tempo. Qual que é o papel da igreja? Então vocês há de convir comigo que esse título é um título bem subjetivo, é meio que, sabe?
meio reflexivo. Na verdade, o papel da igreja é o papel da igreja, independente da circunstância. A igreja não tem um papel específico para o tempo de crise. A igreja não tem um papel específico para o tempo da bonança. A igreja não tem um papel específico para com o outro. Enfim, a igreja tem o seu papel. Em todo tempo, né? Em todo tempo. E a Márcia leu capítulo 28, versos 19 e 20, onde ela fala da missão principal da igreja. A missão principal da igreja, o objetivo pela qual a igreja existe. Jesus disse aos seus discípulos, Jesus disse isso para nós, enquanto igreja, que é o quê? Ide, vamos falar junto, todo mundo sabe. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. E aí a Márcia leu, ide fazer discípulos, não é isso? Esse é o papel da igreja. Então tem jeito de fazer isso tudo de forma escondida, sem exatamente manifestar na prática essa missão? Tem jeito? Né? E aí nós temos uma outra. Talvez a ideia do papel da igreja em crise, colocaríamos ali ação social. Acho que volta muito para essa. Vamos colocar também ação social. Tá bom, vamos colocar aqui. Me parece que quando saem esses temas aí, papel da igreja em tempo de crise, estão focando muito mais nessa questão social, de emprestar os templos para se tornar hospitais, área de coleta de alguma coisa, igual o Malafaia fez lá. Os templos, né? Usou lá para coletar sangue, né? Uhum. Tipo hemominas da vida. De certa forma, né, pastor? A igreja está o tempo todo envolvida nas causas sociais. Não precisamos esperar o tempo de crise para manifestar essa ação, nessa missão. Estamos aí com a nossa missão, independente do tempo e da circunstância, né? E aí o que diz Marcos capítulo 16, verso 15 e 16? Quem está com o papel aí? Que foi distribuído. Marcos 16, verso 15 e 16. Então, ele leu um texto até que nós fizemos referência aqui, né? Mas aqui, no tempo de crise, nós temos que parar de pregar o evangelho? No tempo de crise, nós temos que só o quê? Socorrer o necessitado, levar a cesta necessária, que é papel mesmo da igreja, na nossa individualidade ou na coletividade. É papel da igreja socorrer e prestar os templos, estar junto ali como a base de esperança, de apoio, mas a sua missão, ela para por causa disso? Porque as coisas estão interligadas. Uma está ligada à outra. É o nosso papel, não assim, porque parece que quando eu uso o termo obrigação, eu estou fazendo por obrigação, mas quando eu compreendo o meu chamado, o meu papel, a minha missão, pode estar a crise que for ou não, nós estamos desempenhando o trabalho. A igreja, por exemplo, o templo, ele está sendo usado para uma festa de aniversário, ele é usado para uma formatura, ele se transforma em um salão de festa para uma formatura, para um casamento. Mas a igreja ela só é atacada, muito atacada, na sociedade em geral. Nunca se bateu tanto nos crentes, irmãos, igual no tempo, principalmente essa pandemia. E eu quero dizer uma coisa para você, enquanto igreja, abre seus olhos. Você é igreja. Há um papel sobre os nossos ombros, né? Há um papel no nosso chamado, enquanto igreja, manifestar a ordenança do Senhor. A igreja está apanhando, nós apanhamos por causa de uma crise que é mundial, e aí eles querem atribuir a nós a culpa de muita coisa, outros até atribuem como um coro de Deus, né? Vamos dizer assim, é Deus castigando o povo, juízo. É Deus. Juízo. É um juízo, já tá colocando como ato apocalíptico, um terror, mas a igreja, ela sabe qual é o seu papel e onde ela tem que estar inserida, ou como atuar.
atuar. Nós somos a esperança. O Evangelho, quando diz aqui em Mateus e Marcos que nós temos que pregar o Evangelho, fazer o discípulo, é isso, é levar as boas palavra de esperança, né, meu Geraldo? Jeremias 29, 4 em diante, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai a esposa para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Então essa foi uma palavra do profeta Jeremias para o povo que estava exilado, para que eles, ali no exílio, não permanecessem parados, que eles fossem frutíferos naquele lugar, né? Então, assim, eu diria que aquele conjunto ali de características ali, foi colocado ali no quadro ali, eu diria assim, que se resumiria na igreja, na importância da igreja ser uma presença transformadora na sociedade onde ela está inserida. Ou seja, então, quando a igreja tem que fazer a diferença. Quando a igreja realmente é uma presença transformadora, ela vai estar praticando tudo aquilo ali. E se a igreja perde a esperança, o mundo, que esperança o mundo vai ter? Irmãos, a primeira reação nossa, a ordenança é ir de pregar. E o que nós estamos fazendo nesse tempo de pandemia? Eu quero ser bem direta com vocês. Respondam para mim. Nós, enquanto igreja, nós estamos cumprindo essa missão? Estamos, irmãos? Pregando o Evangelho, fazendo discípulos, indo. Interessante, Clodimar, que o povo de Israel, nesse momento aqui, estava vivendo um momento de crise, né? Olha pra você ver. Que era o cativeiro. Era o cativeiro. Né? E o profeta Jeremias estava dizendo para eles: olha, vocês não fiquem parados, não se acomodem. Né? Não se acomodem, mas sejam uma presença transformadora no meio da sociedade. Sim, é igual o pastor Paulo preso lá na prisão, e ele mandando mensagem para a igreja: não para não, gente, não volta primeiro, volta aquilo que vocês aprenderam. E nós, irmão, vamos falar a verdade. Nós, enquanto igreja, estamos desempenhando o nosso papel? Porque o que eu observo, Vânia, é que no tempo de crise, o que nós fazemos? Nós acuamos, nós recuamos. Aí você pode dizer: mas é pecado ter medo? Não, irmãos. Mas o que a Bíblia diz quando a gente sente medo? O que a Bíblia diz quando a gente está em aflição? O que a Bíblia diz quando nós estamos ansiosos? Joga sobre Cristo. Lançar sobre o Senhor não é ser inconsequente. Não significa sermos inconsequentes. Porque esse vírus está aí, está no ápice agora de manifestar a doença, então eu sou filho de Deus, eu sou a super mulher, eu vou lá e vou enfrentar. Não, isso é irresponsabilidade. É uma fé irresponsável. Não estou falando disso. Estou falando sobre as circunstâncias não podem impedir a igreja de desempenhar o seu papel, irmãos. E eu tenho visto nas redes sociais alguns modelos bons de igrejas que estão indo nos bairros, ministrando sozinho, um irmão em cada rua, ministrando a palavra. Mas aí, eu estive conversando com um irmão líder da nossa igreja, que quem está à frente, ele está ali suscetível aos ataques mesmo. Eu estou aqui ministrando, tem muitos irmãos em casa que devem se guardar mesmo, não sou contra de jeito nenhum, eu também sou grupo de risco, e deve ter todo o cuidado, obedecer à autoridade, é princípio bíblico a obediência, quando a autoridade manda ficar em casa, ou reclusão, ou distanciamento social, ou o que for, nós temos que obedecer, mas a minha obediência, ela não pode sobrepor ao que é a ordenança bíblica, a ordenança do Senhor. Irmãos, eu vou perguntar de novo, vocês ficaram olhando para mim com uma carinha meio de medo, porque a resposta nós sabemos, Cláudio, você riu aí, mas nós temos desempenhado o que está em Mateus 28:19, o que está em Marcos 16. Se essa crise, Léo, durar, esse distanciamento social, se essa exigência durar até dezembro, se vier uma ordenança nacional que os templos têm que ser fechados, lacrados, com aquela fita zebrada, é possível cumprir o meu chamado, a minha missão? Irmãos? É possível, sim ou não? Sim. E por que não fazemos então?
desempenhamos então a nossa função? Porque é mais fácil ficar em casa. É gostoso ficar no conchego do nosso lar. É gostoso. É mais confortável, é mais cômodo. Irmãos, nós somos chamados para servir. E aí nós vamos falar de um relacionamento vertical e de um relacionamento horizontal. Pode falar. Às vezes, irmã Codimar, a falta de informação leva as pessoas, leva os crentes também a ficarem paralisados sem agirem de modo efetivo no reino de Deus. Eu estava comentando com o pastor ali no gabinete agora, que muitos crentes ainda não estão informados. Às vezes estão informados aí dessa pandemia aí, porque é uma doença, mas às vezes muitos crentes não estão informados também que tudo isso também tem uma relação política por trás de tudo isso aí também, e que é um jogo político, e que há uma luta, uma guerra no mundo espiritual, né, na questão política também. Então, às vezes, a igreja tem que ser essa presença transformadora, no sentido de estar bem informada e saber que é papel dela também orar e lutar, e interceder e guerrear nesse sentido, para que nós venhamos, como o próprio apóstolo Paulo exorta a Timóteo, que nós devemos orar pelas autoridades, orar pelo país, orar pelas as autoridades, para que nós possamos ter dias melhores ou tempos de paz, né? Então, a igreja precisa ser essa presença transformadora, no sentido de conscientizar de que é papel dela de estar orando, de estar intercedendo também, até mesmo para as questões políticas do país. Né? Uma vez eu comentei a respeito aqui na igreja da Escola Dominical, a respeito do seguinte: existe uma diferença entre você fazer política e você ser politizado. Sim, claro. Né? Então, às vezes, aí uma pessoa, eu ouvi falando isso aqui na igreja, e eu falando sobre a importância de a gente ter conhecimento do que está acontecendo no meio político, para a gente poder estar orando, para a gente poder estar participando na vida social e tudo. E uma pessoa na igreja fez certas críticas de eu estava fazendo política dentro da igreja, né? Então é o seguinte, eu estava dando uma orientação para a igreja, inclusive nesse dia. A igreja é uma instituição política. Inclusive nesse dia pedindo à igreja para orar pela situação do país, né? Aí a pessoa interpretou como se estivesse fazendo política. Eu nem citei nome de político nenhum no dia. Então, assim, a igreja, ela precisa ter conhecimento disso, conhecimento da realidade que está acontecendo no país, e assumir a sua missão de ser uma presença transformadora, no sentido de estar orando, de fazendo alguma coisa. Ou seja, irmão Geraldo, resumindo a sua fala, a igreja tem que ser um povo inteligente, irmãos. Precisa ser inteligente. Aprender a interpretar, né? Aprender a interpretar. E isso é um reflexo até bíblico. Porque às vezes nós interpretamos textos da Bíblia do jeito que eu acho que deve ser. Temos que ser inteligentes. Só concluindo aqui, irmão Edmilson, quando ele fala na questão política, nós somos políticos, irmãos. A nossa igreja elege um pastor, a nossa igreja elege um líder. Nós temos vínculos, porque a política ela afeta diretamente a igreja, com um monte de questões aí que eu poderia elencar aqui na área contábil, fiscal, né, pastor? Em várias áreas da questão social. Mas nós, às vezes, nos trancamos, nós somos igreja, nós somos por cabeça, não por cauda. Aí entende os trem tudo atravessado e vira aquela confusão, e o conhecimento é libertador. Então, resumindo o que o irmão Geraldo disse, nós temos que ser um povo inteligente. A ponto, irmão Edmilson, de olhar numa rede social um comentário lá e parar para analisar aquilo lá e não tornar aquilo uma verdade só porque alguém postou lá, e aí você perde tudo aquilo que você aprendeu. Aí o apóstolo Paulo diz, eu perdi o texto aqui, Paulo, volta naquilo que vocês aprenderam. Volta, somos igreja, tem que ser inteligentes. Pode dizer, irmão Edmilson. Não, uma mulher esperada pelo Bolsonaro, e ela quer trabalhar com uma profissão dela que ela não quer 600 reais. Ela quer trabalhar. Ok. E aí, tipo assim... então a crise leva as pessoas em desespero. Ela fala, né? Ela não quer ganhar os 600 do governo. Ela quer trabalhar. Tem gente que prefere que o governo pague aí o resto da vida. Na realidade, nós temos hoje uma questão social, e aí falando do papel social da igreja, que já entramos aí no relacionamento até horizontal, mas a igreja ela precisa socorrer
as pessoas que... Nós vamos falar sobre essa relação horizontal, mas voltando do princípio aqui, da base, da nossa missão, que é a base da pirâmide. Pode falar, pastor? Todos nós, essa notícia aqui ela é fresquinha. Tem uma lei tramitando no Senado, de autoria do Anastasia. E lá, claramente, está lá no texto escrito o seguinte, que até dezembro, todas as instituições religiosas deveriam se manter fechadas. Todas. Não só instituição, como clubes, etc. Aglomerados. E só não vai passar porque os senadores protestantes, eu não vou falar cristão, mas protestantes, partindo para cima, e aí vão suprimir o texto. Porque, senão, daqui a pouco, a igreja do Estado. Santana do Paraíso tem problema com o coronavírus? Não tem. Alguém aqui está infectado? Não está. Por que a gente tem que fechar a igreja aqui? Por que tem que fechar todo o comércio? Isso é uma questão política, quer dizer, o Brasil não estava preparado para isso, nunca esteve, né? A maioria dos países não estava, todos foram pegos de surpresa. Sempre teve epidemia, mas as contenções eram sempre na vertical, né? Alguns setores paravam, as pessoas tomavam o seu cuidado, mas está lá. A política se chama de jabuti, está lá no texto. Fechamento dos templos até dezembro. E aí? O papel da igreja, a missão da igreja. Se a igreja não tivesse eleito protestantes para estar lá defendendo a causa dos cristãos de verdade, nós já teríamos seríssimos problemas no Brasil enquanto liberdade religiosa que nós temos. Não foram poucas não. Eles aprovaram lá a questão de casamento de pessoas do mesmo sexo, mas também fizeram uma outra lei, o seguinte, desobrigando os pastores a fazer esse tipo de casamento. Quer dizer, quem estava lá brigando por causa disso? Os cristãos protestantes, senadores cristãos. Sim, estavam lá na defesa do evangelho. Estavam lá defendendo, por quê? Porque essa turma, elas são desrespeitosas. Para eles quererem que o pastor faça o casamento deles só para afronta, eles não mudam de roupa nem uma hora. Não, eu quero casar naquela igreja bonita lá do Paraíso. E nós temos um estatuto aqui que permite a gente ceder o tempo. De repente eu nem iria fazer o casamento, mas se tivesse uma lei me obrigando a fazer, eu teria que fazer. Então quando a igreja pensa assim, a igreja não mistura com política, não mistura com o sistema. Ela não tem que misturar com o sistema em si. Nós não precisamos transformar o povo da igreja num falante político, mas a igreja precisa ser politizada, é aquilo que o irmão falou aqui. Desde quando eu cheguei no Paraíso, eu tenho tentado fazer esse trabalho na igreja. Politizar a igreja, uma igreja inteligente, uma igreja que vota, uma igreja que defende seus direitos, mas uma igreja que não se torne uma igreja politiqueira. Como é politiqueira? Que o pastor se envolva diretamente na política, que o pastor, a igreja vira palco de discussões, que a gente monte um partido político dentro da igreja. Então isso seria politicagem. Agora, uma igreja bem politizada, uma igreja inteligente, ela sabe, por exemplo, se a gente tem aqui na igreja um candidato, a gente teria que trabalhar em função dessa pessoa e não de alguém distante. Por quê? Porque essa pessoa que seria mais acessível a nós. Nós temos deputados, que é o pastor Batista Nacional, que é acessível a nós. Eu ligo para ele qualquer hora. Eu tive todas as minhas dúvidas com o Lino e com o Léo a respeito do que está acontecendo no Brasil. Agora, se eles não fossem diante da gente, a gente tem esse acesso? Não tem. Então ele tem que ser inteligente. Votar, você vai ter que votar, porque se você não votar, você está dando na mão do terceiro para reger sua vida. Então a melhor arma que você tem é o voto. Com essa questão do coronavírus, nós estamos aí diante de grandes revelações. E se o brasileiro não está enxergando isso, é porque quer continuar sendo enganado. Saiu, sabe, lá do gueto, lá do gueto não, do esgoto. Lá do esgoto
lá do obscuro, saiu para fora assim, ó, mostrando que no Brasil inteiro quem é quem nessa nação, quem quer o bem dessa nação e quem está fazendo de tudo para fazer aqui virar uma tragédia. É só ver a televisão que a gente vai ver quem é que realmente tem interesse em cuidar da nação e quem tem interesse escuso. Esta epidemia trouxe para nós revelações extraordinárias. Sim, e que a gente espera que gere grandes aprendizados. Sim. Né, pastor? E na questão, para a gente prosseguir aqui, na questão política, a igreja, se a igreja fizer vista grossa, ou virar as costas, ou não levar a sério o seu papel enquanto cidadão, nós aguentaremos consequências também. Porque toda ingerência ou toda uma decisão política, ela afeta a igreja, sim ou não? Claro, nós moramos aqui, irmãos. Só não vai afetar quando a gente for para a glória, né? Para a eternidade. Então essa foi uma fala muito boa, que faz parte também do nosso papel. Vou repetir o que eu falei lá no início. Nós não somos anjos. Nós somos humanos. Moramos aqui. E lá em João 16:33 diz que enquanto nós estivermos aqui, nós teremos aflições. Então sejam inteligentes. Sejam inteligentes. Sabe? Vamos cumprir o nosso papel de formação, de formador de opinião, seres inteligentes, parar de falar baboseira, ter como base a verdade que é a Bíblia. A Bíblia é a nossa verdade, a Bíblia é a nossa regra. Nós temos que ser seres inteligentes, não entrar em debates vãos, não expor a igreja, porque para muitos a igreja é uma igreja burra. E quando eu falo igreja, eu falo como coletividade também. É um povo burro, um povo que não sabe. Por quê? Porque às vezes nós demonstramos isso, mas o irmão já colocou, temos que ser influenciadores, fazer a diferença. Por que nós temos que fazer essa diferença? Vamos então, nós falamos da nossa missão, e 1 João, capítulo 2, quem está com 1 João, capítulo 2, versos 3 a 6. 1 João 2, 3 a 6. Pode ler aí. Isso sabemos que o conhecemos, e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Mas, qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Aqui só está dizendo assim. Tá até o 5? Não tem problema, deve ter ficado em outro pedaço, não tem problema. Nós temos uma relação, irmãos, nós temos uma missão, nós temos um chamado para servir a Deus de forma vertical. Eu e o Senhor, eu enquanto igreja, nós colocamos aqui, orar é uma relação que ela pode ser considerada uma oração que? Uma ação que? Vertical. Eu estou falando com quem? Com Deus. Eu e Deus na minha madrugada. Estou conversando com o Senhor. Alguém pode me impedir de orar? Não. Existe alguma circunstância, Dorinha, que me impede de orar? A minha relação com Deus, quem pode impedir, irmãos? Sônia é preguiça. Oi? Sônia é preguiça. Sônia é preguiça, né? A falta de vontade. Mas eu quero cumprir a minha missão de me relacionar com o Senhor, de cumprir a palavra que ela leu, de 1 João. Aquele que obedece as minhas palavras, a minha palavra, aquele que me ouve, aquele que me ama de verdade, obedece, me segue, me serve. É uma relação vertical, eu e Deus. Como que está a nossa relação diretamente com Deus? Irmãos, hoje nós vivemos, nós estamos falando sempre dessa pandemia, e enquanto ela estiver à tona aí, nós vamos falar. Será que a minha relação vertical da fé aí, ela está consolidada? Porque a crise, ela não pode afetar a minha relação com Deus, não, irmãos. As adversidades não podem, ou pelo menos não devem afetar a minha relação com o Senhor. Agora olhe para mim aqui, eu tenho orado de verdade nessa pandemia, nessa crise. Estamos há um mês, né? Um mês e pouco, não é isso? Já praticamente dentro de casa. Como que está a minha relação com Deus através da oração?
Desde fevereiro nós temos essa luta aí, né? Desde 26 de fevereiro. De fevereiro, já temos mais de um mês. Então, como é que está a nossa relação nessa crise aí? Onde descobriu essa doença e a gente parou de reunir. Sabe por quê, irmãos? Precisamos fazer essa reflexão enquanto igreja. Como é que está a minha relação com o Senhor? Onde está o Senhor nisso tudo na minha vida? Enquanto igreja, eu e o Senhor, Deus e eu e Deus. O meu louvor, colocou que a nossa missão ali é adorar, faltou louvar, né? A minha adoração, que está ligada ao que adorar, obedecer o Senhor, fazer cumprir, né? Os seus desígnios, as suas ordenanças. Eu tenho sido obediente ao Senhor, eu e Deus, então você fala a verdade. Como é que está eu enquanto igreja? Essa crise veio para revelar a nossa saúde espiritual, irmãos. Essa crise veio para revelar a nossa saúde espiritual com Deus e com o próximo, com Deus e com os irmãos. Houve até uns questionamentos há uns tempos atrás ainda, assim, a igreja não pode fechar, porque o povo precisa de congregar, o povo precisa de se alimentar espiritualmente, mas às vezes nem no tempo em que a igreja estava com os cultos normais, às vezes não era de comparecer muito aos cultos, não era de frequentar muito, às vezes não era de orar, de participar de reunião de oração, nem nada. E agora, por causa da crise, as pessoas estão reclamando, estão reivindicando o direito de ter a igreja aberta para poder vir participar. Exato. Eu estava ouvindo a ministração da lição que a Silmara ministrou, estava na roça ouvindo, e lá eu estava conversando com o irmão João, com a irmã Eva, sobre isso. A crise veio fazer o que muita gente gosta, que é ficar em casa, irmãos. Acha que orar e falar com Deus, e eu estou falando de relacionamento vertical. Eu e Deus. Deus não é idiota, não. Deus não é bobo. Deus é Senhor, Ele sabe o meu coração. Eu só falo com Deus quando eu venho no culto de domingo, que é aquele momento rapidinho da oração ali coletiva e pronto. Ou então quando o pregador ousado manda você abraçar o irmão e orar com ele, aí você vai até Deus ali. O meu louvor tem sido entregue ao Senhor? Eu tenho louvado a Deus no tempo de crise? Como está a minha relação com Deus nesse tempo? Eu preciso realmente da coletividade para manter a minha relação com Deus saudável? Dentro da minha casa, Deus faz parte da minha particularidade? Vamos ser sinceros, irmãos. Eu nem vou perguntar para vocês aqui, e as pessoas que estão em casa aí, responde cada um dentro do seu interior, da sua consciência. Eu tive um sonho muito preocupante. Eu acordei de madrugada para orar, e depois eu dormi, voltei para a cama e dormi. Eu tive um sonho que me preocupou, sonho rápido. Sonhei que eu fui ao banheiro, e quando eu fui dar descarga, desceu no vaso a minha toalhinha rosa, que eu tenho bastante toalhinha rosa. E eu vi a toalhinha no vaso, eu dei descarga. Eu olhei aquilo lá, foi coisa engraçada. Aí eu olhei de novo, dei descarga, a toalhinha descendo rapidinho, antes que aí me deu aquela iluminada assim. Eu vi a mão depressa para pegar minha toalhinha de volta, e eu me peguei em profundo choro, de arrependimento, de vergonha, porque a toalhinha, para mim, para você eu não sei, para mim, ela representa para mim intimidade com Deus. A toalhinha, para mim, eu tenho umas 30, ela representa para mim intimidade, eu e o Senhor. Se a toalhinha falasse, ela revelava muita coisa. É ela que eu uso para orar, para chorar nas madrugadas ou nas minhas ministrações. E o Espírito do Senhor falou tão forte comigo, falou: cadê você com a sua toalhinha? Irmãos, eu estou confessando um pecado, uma falha. Oro, mas eu poderia estar fazendo muito mais. Agora eu tenho muito mais tempo para orar. Agora eu tenho muito mais tempo para ouvir Deus através da palavra. Agora eu tenho muito mais tempo para louvar o Senhor. Dorinha, não tenho tempo, eu não tenho tempo. E agora Deus provou que não é por falta de tempo que não adoramos. Deus está usando a crise para provar para mim, para você, muitas vezes, na nossa hipocrisia, na nossa falsidade sentimental e espiritual, que nós não o adoramos, não louvamos, porque não o levamos a sério. E isso não é importante para nós. Porque se o tempo fosse o inimigo, o grande vilão da nossa relação com Deus, nós passaríamos todos os dias um grande devocional,
eu e Deus com a palavra, alimentando da palavra, louvando a Deus em casa. Vocês concordam com isso, irmãos? Concorda, Silmara? Essa crise veio nos desmascarar, irmãos. Veio nos desmascarar, nos envergonhar. Porque agora ninguém te obrigou a ir na igreja. Você vai se você quiser. Alguém te obrigou para vir aqui na escola dominical? Por que você veio? Está aqui, poucas pessoas longe, metros de distância um do outro aqui. Porque nós temos que ser responsáveis. Quem te obrigou a vir aqui? Quem te obriga a adorar o Senhor? Quem te obriga a louvar o Senhor? É importante para você? Essa crise vem revelar o nosso caráter espiritual. Essa crise vem revelar o nosso caráter diante de Deus. Somos muitas vezes mentirosos. Não foi igreja porque eu estou cansada, agora você não está cansado. Você não está em casa? Fazendo a sua rotina? Agora você está desesperado para voltar a trabalhar. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quantas vezes você orou ao Senhor essa semana? Hein, irmãos? E eu vou repetir essa palavra para mim também, irmãos. Eu estou confessando a vocês que o Espírito Santo me quebrou. E aí você olha para trás e fala, meu Deus, é verdade. Agora eu tenho tempo de ter intimidade com Deus e viver profundas experiências. Deus e eu, de forma vertical, ninguém pode me impedir. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que essa crise venha nos quebrar de verdade. Como eu vejo essa crise como uma olaria que vem quebrar todas essas mentiras espirituais. Não vou à igreja porque eu não gosto, eu vou porque eu sou obrigada, porque eu tenho um protocolo, sabe? Eu adoro o Senhor lá no culto. E aí, Silmara, a gente como ministro de louvor, Vânia que está aí, Márcia, que sabe do que eu estou dizendo, está aí o culto, louvor, aquele ambiente espiritual gostoso. Eu não adoro no louvo porque eu não quero, estou no culto como mero espectador. Irmãos, essa crise vem nos desmascarar. E você sabe do que eu estou dizendo. Porque eu sei do que eu estou falando aqui. Quando eu falo com você aqui, meu coração está acelerado aqui. Que é mano, de vergonha diante de Deus. Éramos para nós colocar o nosso rosto em pó e clamar com misericórdia e perdão. E Deus nos deu quantos anos de oportunidade de termos uma adoração, uma relação vertical com Ele. Na oração, no louvor, na adoração. E eu digo que eu amo o Senhor. Alguém quer falar alguma coisa, irmão? É verdade o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Você está sentindo a presença de Deus aqui, irmãos? A palavra de Deus, ela faz isso em nós. É para isso a palavra de Deus. É para nos desmascarar, para nos moldar, para nos tornar melhores. Precisamos crescer espiritualmente. Até quando? Irmãos, deixa eu falar o que o pastor disse ali. Se aquilo acontece, fechar os tempos, acabou a sua adoração, seu louvor direto com Deus, a sua relação vertical acabou? 1 João capítulo 2, verso 3 e 6, ele leu. Nós temos sido obedientes ao Senhor, aquele que obedece. Irmãos, eu estava falando com a Silmara ontem, que toda sexta-feira eu escuto um culto aí. Quem ouve? Quem ouve? Ah, mais pessoas. Ué, mas eles estão errados. Hã? O que vocês acham? Colocar uma caixinha de som na frente da casa de alguém, um microfone com um irmão com um cantor cristão na mão e um violão, pregar a palavra, porque o mundo precisa de nós, irmãos. Nós somos a esperança do mundo, irmão. Se a igreja calar, o mundo está perdido. Se o mundo calar, irmão Geraldo, está perdido. Eu estava comentando isso com o Silmara ontem. Cadê a Igreja Batista Nacional? Cadê nós, igreja, você que está me ouvindo aí? Cadê a igreja do Senhor, que é a esperança do mundo? Cadê a igreja do Senhor, que é o sal dessa terra? Cadê a igreja do Senhor, que é a luz do mundo? A igreja é a luz que tira que dissipa essa escuridão que o mundo está vivendo, irmãos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, ou seja, eu estou convosco. Mateus 28 aí. Eu estou convosco todos os dias. Pregai a tempo e fora de quê? Fora de tempo. Temos que nos
reconfigurar, reposicionar enquanto igreja. O mundo está desesperado para ouvir uma palavra de esperança da igreja, mas a igreja está com medo, a igreja está tímida. Cadê o microfone? Ô, Simara, chega aqui, só deixa eu ir lá, né? Porque não pode vir, não, fica quieto. Deixa eu falar para todo mundo ouvir, né? Porque não tá dando, não. Lá na frente Eu acho que quando se faz essa pergunta da igreja está cumprindo o propósito pelo qual ela foi designada, aí a gente percebe assim, né? A gente fala com todo mundo, estou falando com mim também. Aí a gente percebe assim um silêncio total. E aí a gente fica pensando, né? Por que a igreja silencia quando se faz essa pergunta? Será que porque eu penso, diante dessa pergunta, que não precisa de eu parar e pensar, será que eu vou fazer? Essa resposta a gente quer. A gente quer lá conosco, a gente quer essa resposta. E para mim, a resposta é: não estamos fazendo desde quando? Não sei se alguns aí, né, poderiam dizer assim, desde aquele tempo, porque naquele tempo eu fiz e agora estou fazendo mais. Mas o fato é de que nós não estamos fazendo mesmo. E eu acho que o pior ainda de assumirmos que não estamos fazendo, o pior do que assumir que não estamos fazendo é que a gente ouve, por exemplo, a gente sai daqui hoje com essa lição, mas a gente sai dessa lição como? É igual eu estava falando para você, a gente usava muito termo assim, até eu como professor de ciências, né, usava muito, mas mudei, porque a gente falava assim, eu falava para os meus alunos assim, a gente é o que come. Quando a gente está ensinando, né, sobre os nutrientes, a gente é o que come. Hoje eu não falo que a gente é o que come mais, a gente é o que a gente absorve. Porque, por exemplo, por que adianta você ter um sistema digestório que não age, que as enzimas não atuam na digestão? Então, por exemplo, não atua na digestão de carboidrato. Você vai comer um carboidrato que não vai ser absorvido? Não atua na digestão, na questão das proteínas. Você vai comer e vai perder massa muscular. Então é isso, parece que nós, igreja, eu estou dizendo isso, nós estamos alimentando, ou melhor, nós estamos comendo e não estamos absorvendo, sabe? Então assim, diante, por exemplo, deste tema de hoje, como que nós vamos sair daqui? Nós vamos sair daqui, porque eu acho que o pior de não estarmos fazendo é não continuar fazendo, porque ainda há tempo de fazer, né? Ainda há tempo. Mas nós vamos sair daqui hoje, por exemplo, como? Continuando não fazer? E aí a gente fica com vergonha mesmo. Quando a gente compreende o propósito que a gente foi chamado e não estamos cumprindo esse propósito, a gente fica com vergonha. Tem lição que às vezes a gente ministra, que a gente só tem coragem de ir para frente e ministrar a lição, porque a gente se posiciona no lugar daquele que está para aprender. Porque se fosse no lugar, de fato, de um professor que pudesse falar assim, olha, espera em mim, né? Olha para mim, a gente não iria. É verdade. Silmara fez uma colocação: desde quando não cumprimos o nosso papel? Eu disse que a Cris veio revelar de fato a nossa falha, o nosso pecado. E a partir de então, você sabe e tem essa resposta imediata: vamos continuar como estamos? Ou vamos obedecer ao chamado, ao nosso papel, à nossa missão? Pode mais, principalmente com um papel, vamos dizer assim, elementar, que é a oração, né? Aí a gente pergunta assim, será que nós, enquanto igreja, estamos desempenhando esse papel, sabendo que o que diz aí a respeito à oração, que é uma coisa assim, né, muito importante, diante do que nós estamos vivendo, né? Diante dessa crise aí, de epidemia, até mesmo crise também política, né? E está uma coisa assim horrorosa nesse país nosso. Então, assim, pelo menos na área da oração, se a igreja, né, estivesse orando mais, intercedendo mesmo, né?
De repente, isso aí poderia, a partir daí, poderia se alavancar, né, para outras áreas que a igreja também precisaria estar. Mas, irmão Geraldo, esse livro só veio revelar o que de fato estava acontecendo. Como eram os nossos cultos de oração? Como eram os nossos cultos de estudo bíblico? Como eram os nossos eventos de evangelismo? Como eram os nossos trabalhos de células? Esse tempo só veio confirmar a nossa desobediência, a nossa vergonha, como a senhora também mencionou. É muito sério isso, irmãos, né? Vamos nos reposicionar. Desde quando nós estamos obedecendo ao Senhor? Desde quando nós estamos ouvindo o Senhor? Porque essa relação vertical é obedecer ao Senhor. Vós sois meus filhos se fizer o que eu? Mandar. Porque eu vos mando. E nós estamos fazendo o que o Senhor nos manda, irmão? Claudimar, e o mais interessante é que essa conta ela vai para o líder. Já ia falar, você está me antecipando aonde eu ia finalizar aqui. Essa conta não, porque eu estou... Sim, você já está... Porque eu também já estou incomodado, né? Sim. Uma igreja, ela tem também por obrigação de motivar o seu líder. Como assim? Bom, você prepara, por exemplo, um trabalho de 15 dias de oração, com devocionais, e aí você vem todo feliz, alegre, de alimentar o povo. Aí você tem, na realidade, uma igreja de quase 200 membros. Você tem 8 na oração, você tem 6. O líder, com o tempo, ele vai ser desmotivando, chegar na hora que ele não tem mais nem criatividade. Exato. Por quê? Eu vou fazer isso para quem? Você montou um comércio sem custo, né? Você não está tendo nem para quem vender. Esses dias mesmo de live aí, estou vendo 8 pessoas participando que talvez tenha mais, porque de repente 8 pessoas, mas está em casa, e tem outras pessoas juntos. Mas você imagina, a gente ficou preocupado, quer alimentar os ovelhas, quer alimentar os crentes, e nós poderíamos ter aqui na igreja 40. Temos quantos? 18, 19. Desde o domingo passado, eu estou brincando lá na rede social da igreja, brincando até com a destruição de Sodoma e Gomorra. Irmãos, podemos ter 40 pessoas. Quem vai? Me dá o nome, porque eu poderei ter noção de organizar, né, a igreja para receber. Sim, e eu tenho percebido isso desde o primeiro culto online, né? No primeiro culto lá, eu tenho acompanhado 20 pessoas às vezes, e é um dia de culto normal da igreja. Não é nada diferente, não. É numa terça à noite, é no domingo de manhã, no domingo à noite, quando eu precisava pelo menos parar para estar ali ligados espiritualmente com os irmãos. Eu não estou ali junto, mas nós estamos todos juntos numa mesma transmissão, igual agora. Então, irmãos, essa crise veio só para reforçar a nossa vergonha. E o líder, e eu até te dei uma palavra para o irmão Geraldo, que o líder, eu acho que todos deveriam passar por uma experiência de liderança na igreja. Por que hoje as pessoas não querem liderar as mulheres, não querem liderar os homens, não querem liderar jovens, não querem liderar adolescentes? Então, está em crise de liderança. Porque nós estamos em crise com a nossa relação com Deus mesmo, irmãos. Mas enfim, a pergunta é essa: vamos continuar desse jeito? Vai ser preciso cair fogo do céu, literalmente, aquela destruição, aquela crise, porque essa crise aí não é nada não, irmãos. Isso não é nada que não vai passar, isso é coisa, sabe? Eu estava comentando com a Silmara que eu me lembrei lá de Pedro estava preso na cadeia lá, pastor. Não houve uma motivação do líder, da Maria lá, que foi a oração na casa dela. Ô Vivi, vem cá pra casa, Pedro foi preso, vamos orar para ele. Ô Cláudio, vem cá, ô Dorinha, ô irmão Raimundo, ô irmão Marcinho, vem cá pra casa. Era automático. A comunhão, a unidade. Está preso o nosso irmão Pedro, vamos orar. E o povo ficava ali sem preocupar. E sabe o que é interessante que eu preciso dizer?
Mais uma coisa, nós gostamos de cobrar, mas eu vou voltar a repetir, para não esquecer, vamos tratar desse tema como se fosse para mim mesmo, é para mim, na individualidade, não é para o outro não. Aí, pastor, eu estou lá em 40 grupos de WhatsApp, grupo de polícia, de morte, estou lá no grupo de fofoca, estou lá no grupo de futebol, estou lá no grupo da escola, da creche, ou de política, ou o que for, um monte de grupo. Mas eu não tenho paciência com o grupo da igreja. Eu não tenho paciência com o grupo da União Feminina. Não tem, não. A irmã não pode dar um deslize e fazer uma postagem já para o povo ficar engraçado em cima dela. Mas está lá no grupo policial vendo o povo morrer, está lá no grupo de fofoca, está lá no grupo de futebol. Irmão, nós somos, fala a verdade. Precisamos crescer, melhorar, irmãos. As coisas de Deus não estão sendo importantes para mim. O alto céu, a Bíblia, a minha fé, ela não está sendo importante para mim. Mas no nome de Jesus, irmãos, precisamos mudar de postura e assumir o nosso papel. Somos ainda igreja, independente da circunstância. Se tem crise, somos igreja. Se tem tempo de bonança, somos igreja. É ou não é? Amém? E a nossa relação. Ontem mesmo eu estava, à noite, eu estava refletindo, Senhor, parece que o Senhor não está falando comigo assim, mais, de uma maneira assim, mais profunda, mais intensa, igual falava comigo mais antigamente, ou há tempos atrás. Aí depois, na mesma hora eu tive uma resposta para mim. Tipo assim, mas para que Deus fala comigo? Às vezes, a maioria das vezes, às vezes que Ele fala, às vezes a gente não obedece. Isso. A gente não coloca em prática. Sim. E aí fica ali que Deus fala com a gente. Né? E aí eu quero saber como é que vai ser a vida e o futuro daqui para frente daqueles crentes, sabe, que só movimentam baseado em profecias. Porque a profecia não dá no ajuntamento? É muito difícil ter ali. Tem aqueles, né, que são adeptos ao telefone e profetizar por telefone, né? Mas eu dou muito mais valor para a profecia. Começa a postar os vídeos de profecia. Aí o povo fica falando em língua estranha, o povo fica tudo crente. Mas a Bíblia é simples, genuína, como profecia para nós. Eu estou nem aí, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fique imaginando. Nós tomamos uma decisão aqui hoje. Aí vem na nossa relação horizontal preocupar com o próximo, ter empatia, colocar no lugar do outro, não só na nossa necessidade física, né, mas na nossa necessidade espiritual. Pastor Adilson Marcos Claudimar, essa semana o estudo bíblico ou o culto vai ser lá na porta da sua casa. A polícia vai lá prender nós, não? Colocar uma caixinha de som, um microfone, cantar um louvor e pregar uma palavra de 20, 30 minutos. A polícia vai lá prender nós? Com a minha família, apenas a minha casa, e mais um ou dois irmãos, sem aglomerados. E ao mesmo tempo, lá na casa da Dorinha, na Rua do Campo, o povo ouvia a palavra. Ao mesmo tempo, lá no Minas Caixa, ao mesmo tempo, lá no bairro São José. Mas nós não queremos isso, queremos aproveitar e ficar dentro de casa, e ainda com o luxo de dizer, eu não estou aguentando mais ficar dentro de casa, eu quero trabalhar, né? Outros ao mesmo tempo dizendo, não podemos sair não podemos sair para trabalhar porque essa crise é perigosa, é preguiçoso, é que vai gostar de ficar à toa. Outros querem pegar o 600. Tem muita gente que está adorando isso, gostando de ficar à toa. Até porque não tem tragédia nenhuma ainda. Não tem ainda, Pelo que não tem. Exatamente. Mas tem coisas que eu fico vendo assim, essa crise, eu fico vendo assim, sabe? Quando você vê esses filmes do Egito, que tem aquela nuvem de poeira. Sim. Levando, acho assim, a gente está olhando uma nuvem de poeira, todo mundo correndo para dentro de casa, mas a nuvem de poeira nunca chega. Nunca chega, você só está vendo ela. E aí a politicada está aproveitando esse tempo para fazer com que esse país nosso quebre no meio. Sim. No meio. E afeta nós somos aqui hoje, somos praticamente afetados. Claro, nós somos alvo. Então, irmãos, isso é muito grave. Nós somos um povo que gostamos de evento, esse crente gosta de evento. Evento. Eu quero ver o que ele está arrumando agora. Ele está eventualizando, como é que fala? Existe essa palavra? Mas ele está promovendo evento dentro de casa? Ele está promovendo evento dentro de casa? Porque gosta de encontros, de chá, de cultos da tarde, e aquela confusão. E a Igreja Batista não é uma igreja de eventos.
Nós somos igreja com propósito. Nós temos o Entre Elas com propósito. Nós temos o encontro de jovens com propósito. Nós não temos eventos para atrair aglomerado. Agora, cadê os eventos? Para alimentar esse povo, essa comunidade que gosta de evento. Abre aí 1 Tessalonicenses. Quem está com o papelzinho aí? 1 Tessalonicenses 5, 12, 13. Bem rapidinho. O papelzinho que eu dei para a gente caminhar para o final. O pior é que essa turma toda foi para a rede social e está saindo tanta bobagem. Tanta bobagem. Cadê? 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Rapidinho, chega o teu papel aí. Perde o papel não. Depois Romanos 12, 10. Gálatas 6, 2. Vai abrindo aí. Nós vamos ler tudo os três de uma vez. Falamos da nossa relação vertical. Agora da nossa relação horizontal. Com o próximo. Pode ler Gálatas 6, 2. Romanos 12, 10. Pode ler. Levai as cargas um dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo. Certo, levar as cargas um dos outros. Qual o outro texto? O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Isso. Preferindo-vos em honra aos outros. Certo. Qual que eu sou eu aí? Qual, pastor? Romanos 12. E 1 Tessalonicenses 12, 13. 5, 12. Achou? Isso. Sim. E amor. Então, a nossa relação vertical com Deus é ok, mas a minha relação horizontal com o próximo, Raquel, eu estou sentindo falta da minha comunhão com o irmão? Realmente, aquele corpo reunido ali, está me fazendo falta? Eu sinto falta de estar em unidade, em comunhão, vamos dizer, em comunhão com o meu irmão. Eu sinto falta de ver o irmão Raimundo ali, nós cultuarmos a Deus juntos. Eu estou sentindo essa falta. Meu corpo está sentindo isso, essa necessidade. Está bom, ficar em casa domingo, ouço ali 5 minutos do culto e pronto. É uma relação horizontal com o próximo, isso é bíblico. É também um dos papéis da igreja, viver em comunhão. Leia aí para mim Mateus 5, 14 e 16. Esse papelzinho está por aí. Mateus 5. Edificar. Nós somos o que, irmãos? A luz do mundo e o sal da terra. A nossa relação horizontal. Tem jeito da luz iluminar se ela fica no escuro? Se ela fica escondida? Uma lamparina só ilumina se ela for acesa. Não é verdade? O sal ele só vai temperar se ele tiver sabor. Se ele for insípido, não adianta. E a nossa relação com a família? 1 Timóteo 5,8. Fala aí. E Josué 24,15, que era só para a gente pontuar a questão da família. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, tem negado a fé. E é pior que o inferno. Aí, tá vendo? Se não cuida dos próprios, dos seus, como é que está o meu cuidado dentro da minha casa, com os meus filhos? Eles não estão cultuando, eles não estão no ajuntamento. Como é que está o meu cuidado para com eles? Como é que está o cuidado da minha casa? Né? E Josué disse isso, não precisa nem ler. Vocês servem quem vocês quiserem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Simples assim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu conheço a minha casa, a minha família, a minha necessidade. Precisamos ter determinação, não podemos ser fracos não, frágeis, sabe? As pessoas moles, determinação. Então o papel da igreja, de forma horizontal para com o mundo, ser sal, ser luz, levantar contra a injustiça. Nós não podemos fazer parte das injustiças, mas nós temos que levantar contra a injustiça,
financiar e servir a obra de Cristo e glorificar a Deus o tempo todo. Ô irmão, o morrer para o crente é? Nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos o nosso destino, mas afinal de contas, qual é a nossa postura enquanto igreja, enquanto eu, Claudimar, diante disso tudo, daqui para frente? Como vai ser? Hoje à noite nós teremos um culto que será transmitido, o Ministério de Louvor e Louvor vai ter uma palavra obedecendo às normas de segurança, né, as normas aí de todo cuidado, e eu vou estar na minha casa. Mas e aí? Vai continuar dessa forma? Eu ouvindo o culto online, pronto? Ou nós vamos tomar uma postura enquanto igreja e obedecer à ordem de Deus? Evangelizar, servir o Senhor com a nossa obediência. Aí eu quero que você reflita. Romanos capítulo 8, verso 35. Precisa abrir não. Quem nos separará? Precisa continuar falando? Quem nos separará do amor de Deus? Tribulação? A fome? A angústia, a nudez, ou o que for, a morte, a vida? Nada nos separa, porque a igreja já está selada, ela já tem uma garantia, o selo de garantia, o Espírito Santo, Ele nos guarda, Ele supre as nossas necessidades, irmãos. Deus supre as nossas necessidades. Deus é a solução para o mundo. Deus é a solução para a ciência. Deus é a solução para esse caos. Coronavírus não é mais forte do que o nosso Deus, do que o poder do nosso Deus. A igreja precisa crer nisso. A igreja precisa declarar isso. O mundo precisa sentir segurança na igreja. Uma igreja que declara fraqueza, que declara derrota, um povo que declara medo o tempo todo não pode ganhar vidas ao Senhor e levar Cristo a ser conhecido e amado. É o papel da igreja. Hoje, Dia Nacional de Oração e Jejum. Estamos de jejum desde ontem e até a proposta é até o meio-dia, um jejum nacional coletivo, as igrejas jejuando, orando em favor da nossa nação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, você pode dizer comigo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se converter dos seus maus caminhos, é preciso nos converter, irmãos. Nos converter, nos humilhar diante de Deus. Eu vou ouvir do céu a sua oração. Eu vou sarar a sua terra. É promessa de Deus para a nação, para mim, para você, enquanto igreja. Começa a fechar os seus olhos. Nós estamos hoje, fica de pé onde você está. Nós estamos hoje juntos, ligados em espírito, unidos em o mesmo propósito. O Brasil está orando, o Brasil está jejuando. Maior é o que está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó. Aqui está o estado de Minas Gerais. Eu quero dar o Léo essa bandeira, Léo. Vem aqui para frente. Nós vamos levantar um clamor em favor do nosso estado. Minas Gerais está nas mãos do irmão Geraldo. Vem para cá. Irmã Dorinha, segura a bandeira do paraíso aqui para mim, querido. O irmão Geraldo vai levantar um clamor, ele vai levantar essa bandeira. E você, igreja aqui, tem a igreja do Senhor, uma igreja que é viva. A igreja é um organismo vivo. A igreja ainda é a noiva do Senhor. Se o meu povo orar, se o meu povo se humilhar, se o meu povo clamar, se o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou sarar a sua terra. Aleluia. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor perdoe as nossas negligências.
Pai, o nosso país, o nosso Brasil diante do Senhor, ó Pai. Deus, tu sabe, Deus, das coisas que estão acontecendo, Deus, por trás dos bastidores, ó Pai. Glória a Deus. Tu sabe das coisas que estão acontecendo em nosso país, ó Pai. Ó Senhor, desde esta epidemia, desde, Deus, os acontecimentos, ó Pai, que tem realmente, Deus, deixado muitos brasileiros decepcionados com a política do nosso país, ó Pai. Nós queremos colocar a nossa nação diante do Senhor, ó Pai. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, ó Deus, essa situação que essa epidemia está envolvendo também o nosso país. Oh meu Deus! Meu Deus, que o Senhor venha, Deus, fazer com que essa enfermidade seja contida, quebra, seja, meu Deus, os principados do nosso país, ó Pai, e também do mundo, ó Pai. Meu Deus, como tu conhece, Deus, a estrutura de cada um, Senhor, como que cada um reage ou pode suportar, Deus, a todas as coisas, ó Pai. Por isso pedimos, Deus, age poderosamente, Deus, em nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, repreenda, Deus, este mal do nosso meio, Senhor. Não permita que ele prospere, Deus, em nosso país, aleluia. ó Pai. Não permita, Deus, que ele avance em nosso estado, ó Pai. Glória. Não permita que ele avance em nosso estado, ó Pai. Ó, meu Deus, mas em nome de Jesus, ó Pai, que esse mal seja contido, seja repreendido, seja eliminado, ó Pai, no governo do teu santo nome, ó Pai. Porque a tua igreja, Deus, clama, ó Deus, nesta manhã, Senhor. A tua igreja em todo o país, ó Pai, clama nesta manhã, Senhor. Aqueles que professam outras religiões também creem, Deus, que estão também te pedindo, de alguma forma, a intervenção do Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos também, Senhor, pela política do nosso país. Sim, meu Pai. Deus. Meu Deus, em nome da palavra nos orienta a intercedermos pelas autoridades do nosso país. Em nome Senhor, por isso nós te pedimos, ó Deus, ó Pai, que o Senhor venha contemplar, Senhor, e continuar contemplando o que está acontecendo ali no Congresso Nacional, em nome de Jesus. O que está acontecendo também no Senado, Senhor. Sim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor venha interferir, ó Pai, poderosamente, Deus, na política do nosso país, ó Pai, removendo a corrupção, Senhor, tirando, ó Pai, toda a maldade, toda a impiedade, Deus, do meio político, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Pai, o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, tirar, Senhor, tudo aquilo, Deus, que não provém do Senhor, ó Pai. Todas, Deus, as obras do diabo, Senhor, ó Pai, porque a tua palavra nos diz, ó Pai, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, ó Pai. E nós temos contemplado, Deus, nós temos visto, ó Pai, uma grande guerra, uma grande batalha espiritual, Senhor, porque isso não é somente no físico, Pai, mas também é espiritual, aleluia. Por isso nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, aleluia. a intervenção do Senhor, ó Pai. Sim, oh, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Glória a Deus, aleluia. Ó Pai, ó Pai, desfaça, Deus, todo o conselho maligno das suas mentes, Senhor. Ó, meu Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, haja uma purificação, Senhor, no Congresso Nacional, Senhor. Haja uma purificação, Deus, ali no Senado, Pai. Que em nome de Jesus, toda obra do diabo, Pai, todo desígnio do maligno, Senhor, seja desfeito na autoridade do nome do Senhor. Sim, meu Deus. Pai, te pedimos, Senhor, abençoa a nossa nação, Senhor, abençoa o nosso país, ó Pai. Não permita que o inimigo tenha vantagem no nosso meio, Senhor. Não permita que o inimigo, ó Pai, avance, Deus, com as suas investidas, Senhor. Mas que em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, através da intercessão da tua igreja no país nesse dia, nesta manhã, Senhor, ó meu Deus, que o Senhor possa, Deus, agir poderosamente em favor da nossa nação, Senhor, em favor do teu povo, ó Pai, para louvor da tua glória, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém. Nós te louvamos, glória, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus que ouve as nossas orações, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Afetadas por essa doença, por aqueles que estão enfermos, em nome de
meu para Pai. aqueles que estão isolados, ó Pai, da família, Louvado seja que estão ali correndo risco de perder a vida por causa dessa doença. Sim, Jesus. Tu és um Deus que pode curar, e nós clamamos por cura, Deus, abaladas, as famílias infectadas, ó Pai, as vidas que estão, ó Deus, temerosas, ó Deus, por causa Aleluia. clamamos ao Deus que liberou lá na cruz do Calvário a cura para todas as Glórias a Deus. enfermidades. Todas as Aleluia. coisas são possíveis ao Senhor. Tu és o Deus do Amém. impossível, e nós clamamos Glórias a Deus. Deus, a tua igreja está aí fazendo filhos, orando e clamando a nossa nação. Abençoa a nossa nação. Pastor Adilson, orando pela nossa nação. Senhor, que demais por essa doença, Senhor. Que o Senhor possa nos dar saúde, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Nós te agradecemos. Receba o nosso jejum. Aleluia. Receba a nossa consagração desse dia nacional de oração e clamor em favor da nossa nação. Mas, Deus, nós precisamos aqui o papel da igreja. O papel da igreja não está, ó Deus, sujeito às circunstâncias. Não, o papel da igreja é o papel da igreja independente das circunstâncias. Perdoa as nossas falhas, as nossas negligências, ó Deus, o nosso pecado de desobediência na tua palavra. Pai, a partir de hoje, o que vamos fazer mediante a tua palavra que foi ministrada ao nosso coração? Oh, Deus, converte o nosso coração. Nós devemos nos converter, nos humilhar, mudar, Deus, de fato, o nosso caminho. Deus, nós apresentamos ao Senhor este culto de louvor, adoração ao Senhor, porque sabemos que o Senhor, Deus, o Senhor é o Senhor pode todas as coisas. Te agradecemos, Deus, por esta manhã, e declaramos o Brasil alcançado pela tua graça, pela tua providência. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? De uma forma especial, um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou. De uma forma especial, colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Deus sará. Glória a Deus. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Aleluia. Glória a Muito Deus. obrigada, Senhor, por esta manhã. Aleluia. Muito obrigada por este momento. Bendito seja o Muito nome obrigada, do Pai. Senhor. Em nome de Jesus, pastor.